Gadriel é um dos anjos que guardava a entrada do Jardim do Éden, cujo dever era impedir qualquer mal de entrar, especialmente Lúcifer, que conseguiu de alguma forma passar e assim romper a estabilidade do jardim. Os seguintes eventos causaram a criação do inferno, a queda de Lúcifer do céu, a corrupção da humanidade, e a criação dos demônios. Hoje eu vou te contar sobre ele, Gadriel, o anjo caído, o anjo que guardava o Jardim do Éden, o porquê dele ser substituído pelo arcanjo Uriel, a espada flamejante que guardava o Éden, e por aí vai. Bom, você já viu que essa história de hoje promete, então já desce o dedão nesse like, se inscreva nesse canal, e ative o sininho para não perder mais nenhum vídeo como esse, então bora lá. Gadriel, também conhecido como Gadriel, o Muro de Deus e o Sentinela Silencioso, é listado como um dos principais quadros dos anjos caídos. Ele foi originalmente o primeiro anjo a proteger o Éden de qualquer convidado indesejado antes de Uriel. Quem é o anjo caído Gadriel? A diferença entre Gadriel e Gadriel é muito complicada, porque até então muitas pessoas confundem os dois. Alguns pensam que são iguais, porém não são, mas vamos falar do anjo caído Gadriel neste vídeo. Em um próximo estarei falando sobre Gadriel. Segundo o livro de Enoque e também os livros de Macabeus diz que Gadriel é um dos anjos caídos que se rebelou contra Deus, e é aquele que desviou Eva. Saber disso torna Gadriel a serpente falante, em vez do próprio Satanás, que a Bíblia diz que entrou no corpo da serpente e enganou Eva. Gadriel também tornou-se o demônio da guerra. Depois, ele mesmo iniciou a guerra entre as nações. E então se tornaria um guerreiro do mal. Além disso, ele desceu à terra ao lado dos anjos caídos ou dos observadores caídos, assim como Azael. Gadriel está familiarizado com armas e a noção de guerra. Agora o outro anjo Gadriel que terminamos de mencionar, de acordo com algumas crenças, ele é conhecido como o anjo divino das orações, o que transporta as orações do quinto para o sexto céu. Gadriel em textos antigos apócrifos. Os anjos caídos aparecem no famoso livro de Enoque. Como disse anteriormente, o profeta descreve Gadriel como a serpente que desviou Eva. Essa história também aparece no livro dos Macabeus. Mas o texto antigo mais interessante que menciona o anjo caído é a aliança do Monte Hermon. Nestes textos antigos, há uma história bastante fascinante sobre Gadriel. O texto menciona o anjo caído como o terceiro dos 5 chamados Satãs. Embora ele tenha se rebelado uma vez contra Deus, ele então decidiu se rebelar contra seus irmãos caídos que começaram um relacionamento com mulheres humanas. Ele era até mesmo contra o aparecimento dos Nefilins, chegando a ponto de matar alguns desses Nefilins. Seus irmãos caídos ficaram com raiva quando viram matando seus filhos, e baniu Gadriel dos vigilantes, ou melhor dizendo, os caídos. O que significa que ele era um dos vigilantes, mesmo sendo um dos líderes dos anjos caídos. Concluindo, Gadriel não é um anjo para quem orar. Ele é o demônio da guerra, impiedoso e cruel, foi o que terminamos de falar anteriormente. A história apócrifa diz que no início, eram Lilith e Adão que residiam no jardim, com Lilith sendo igual a Adão devido a ser criada do mesmo material que ele. No entanto, Lilith ficaria cansada e com raiva de Adão, recusando-se a se submeter aos seus desejos como se ela fosse um mero brinquedo. O arcanjo Samael aproveitou para tomar Lilith para si, o que acabou criando o pecado da luxúria. Por causa disso, Deus expulsou Lilith e Samael e eventualmente substituiu Lilith por Eva, embora ele tenha criado 3 outras mulheres, Agrad Bat Malat, Eshet Zenonim e Naama, caso ele rejeitasse Eva. Quando Adão propôs a todos eles, as 3 irmãs rejeitaram Adão exceto Eva, e eles foram escoltados para fora do jardim. Adão e Eva fugiram para que os humanos pudessem continuar a se reproduzir, e as criações favoritas de Deus pudessem viver. A única regra que eles tinham que seguir era que eles não podiam comer do fruto proibido, e como todos vocês conhecem, é aí que o caldo entornou, por causa de Adão, aquele vacilão, nós pagamos o pato. Gadriel, o anjo que guardava o Jardim do Éden. Gadriel era o anjo que originalmente guardava o Jardim do Éden das forças hostis antes de Uriel, até que Lúcifer conseguiu enganar Gadriel para deixar Samael e Lilith entrarem. Gadriel estava estacionado no portão norte e não sabia da presença de Lúcifer, Samael, Lilith ou Tanin e Ver. Lúcifer conjurou várias estrelas, jogou-as na linha de visão de Gadriel, e ordenou que corressem ao redor dele como vagalumes hiperativos, desorientando o anjo. Depois disso, Lilith comandou seu corcel, Tanin e Ver, que avançasse em direção a Gadriel e subjugasse o anjo pela garganta, impedindo de alertar os outros guardiões do portão angelical.
Tanniver é uma entidade cósmica maligna exposta nos ensinamentos cabalísticos de Moses Cordovero, e é o corcel de Lilith. Isso deu a Satanás e Lilith a oportunidade de entrar no Jardim do Éden sem ser detectado por Gadriel e o resto dos anjos. Tanniver, no entanto, foi ferido por Gadriel durante a briga e expulsou a fera. A breve derrota de Gadriel por Tanniver fez com que seu silêncio alertasse os outros anjos, e que lhe rendeu o título de Sentinela Silencioso. Isso rompeu a estabilidade do jardim, desencadeando uma série de eventos da queda do homem. Como punição por seu fracasso, Gadriel foi expulso do Jardim do Éden com Uriel tomando o lugar de Gadriel, como guardião do Éden. Devido ao seu fracasso em impedir o adversário de entrar no Jardim do Éden, e sendo enganado pela estrela da manhã, Gadriel foi envergonhado e repreendido por Deus e os outros anjos. O anjo caído Gadriel. Na tentativa de corrigir seus erros, mesmo sabendo que seria impossível ser redimido por tal fracasso, Gadriel implorou a Deus que lhe concedesse uma nova posição como recompensa por seu dever anteriormente fracassado. Deus aceitou e moveu Gadriel para os vigilantes, encarregados de observar e guiar a humanidade ao lado de outros 200 anjos vigilantes. Infelizmente, Gadriel falhou nisso, assim como ele estava entre os vigilantes que se juntaram aos outros na descida à terra para ensinar aos homens o conhecimento proibido e fornicar com suas filhas. Gadriel não teve escolha no assunto, pois todos os vigilantes fizeram um juramento que os unia, o que significa que se um deles cometer um pecado, todos farão parte dele. Sendo um dos vigilantes corruptos, disse que Gadriel foi responsável por ensinar a guerra ao homem. Isso contradiz a primeira seção de Enoque, que afirma que Azazel foi responsável por fazer isso. Gadriel foi mencionado como o terceiro dos 5 Satanás, que levaram outros anjos a copular com humanos, levando à criação dos Nefilim, os gigantes. Os outros foram chamados Asbeel, desertor de Deus, Penemui, o interior, e Tamiel, mão coberta. No entanto, por causa das ações de Gadriel ao lado dos outros vigilantes, ele foi banido do céu e jogado no Sheol por toda a eternidade. O homem expulso do Jardim do Éden. Por causa disso, Deus fez Uriel expulsar os humanos do jardim por desobedecê-lo, antes de encarregar Uriel de guardar os portões do Éden com a espada flamejante ao lado de vários outros querubins que vigiam as fronteiras do jardim, impedindo qualquer um dos humanos rebeldes de entrar na residência do templo de Deus. Deus também puniu Gadriel, banindo do céu por deixar o adversário escapar de sua detecção. Até hoje, a humanidade foi banida do jardim, proibida de entrar com anjos que guardam a entrada do jardim com espadas flamejantes capazes de aniquilar todos. Quando o homem foi expulso do Éden, quando a espada cortava o Éden não permitindo o homem de entrar ali, eu pensava que aquilo ali era uma maneira de Deus punir o homem. Mas não era. A espada cortando o Éden significava que Deus estava protegendo o homem. Porque se o homem comesse daquele fruto, seríamos como Satanás, imortais e sem perdão. Adão foi chamado por Deus para o oeste até a terra de solo escuro, onde cresciam trigo, milho e figos. Também parece ser indicativo de terra física e sólida, pois Deus fez Adão habitar na fronteira ocidental do jardim, porque daquele lado a terra é muito larga. Adão e suas gerações progressivas, que se contaminarão com seus pecados, e finalmente, ocorrerá um dilúvio para subjugá-los e exterminá-los, porém isso é um tema para um outro vídeo. Caso queiram um vídeo sobre a espada flamejante, deixe aqui nos comentários, que em breve trarei aqui para o canal. Então é isso aí, se gostaram do vídeo deixe aquele like padrão, compartilhe esse vídeo, comente qualquer coisa, que eu leio todos os comentários, pois assim vocês me inspiram a trazer mais vídeos para o canal. E eu vou ficando por aqui, até breve.